você vai fazer considerando o rendimento, né, a DDP, a força eletromotriz, ou então a potência fornecida pela potência total gerada. Você podia fazer, inclusive, por regra de 3, né? Se 80 watts equivale a 80%, quantos watts que corresponderiam a 100%? Né? Aqui, inclusive, o exercício eu acho que fez de propósito, né? A potência total gerada vai ser de 100%. Se você multiplicar cruzado aqui também você vai conseguir achar isolando. Só que no rendimento, a hora que você for usar aqui, ó, não pode ser em porcentagem, tem que ser em decimal, beleza? Letra C está pedindo a resistência interna do gerador e a resistência elétrica da lâmpada. Para calcular a resistência interna, eu escolhi a questão do efeito Joule aqui, ó, potência é igual a R vezes I quadrado, levando em conta que a potência que ele fornece é 80 e a que ele gera é 100, então a diferença entre as duas vai ser aquela potência que ele dissipa. Então 20 igual a R vezes I quadrado e o I é 1, então a resistência interna é 20 ohms. Além disso, você pode calcular a potência elétrica na lâmpada, que seria o seguinte, a potência da lâmpada, a lâmpada recebe aquilo que o gerador fornece. Então, se o gerador fornece 80, a potência na lâmpada é 80. E aí a corrente na lâmpada também vai ser 1, porque é uma corrente só para todos esses que estão no circuito. Você vai calcular a resistência da lâmpada igual a 80, certo? Sem muita demora, a gente tem que passar para o número 2, porque ali no número 2 já tem informações importantíssimas que você tem que absorver em relação a uma propriedade. Guarda isso, hein? Ó, anota com bastante destaque. Quando a potência fornecida é máxima, a DDP fornecida é a metade da eletromotriz e a corrente que gira é a metade da corrente do curto. Isso, o exercício aí, número 2, ele comenta, ele fala no enunciado, mas isso aqui é importante vocês tomarem nota, certo? Aí no caso do exercício número 2, tem um circuito dotado de um gerador de resistência interna Rzinho e, além disso, tem uma resistência Rzão. Vai aparecer aí, dá uma olhada no desenho que vocês estão aí, vai aparecer uma outra propriedade também, que ele quer que a gente relacione nesse formato a resistência externa com a resistência interna, certo? Ele quer saber qual é a relação do valor da resistência Rzão com a resistência Rzinho. Mas eu volto a repetir. Potência fornecida é máxima, isso implica que a DDP é a metade da eletromotriz e a corrente é a metade da corrente do curto. E aí a gente vai concluir também que a resistência externa é igual à interna. Lembrando que essa resistência interna pode ser um resistor só ou uma equivalente, né? Mas vamos lá. Lembrando que U igual a R vezes I, da primeira lei de Ohm, e utilizando essas propriedades, dá só uma olhada. O U é a metade da eletromotriz, já coloquei aqui. Eu estou mantendo o Rzinho aqui. E o I aqui é a metade da corrente do curto. Só que a corrente do curto, a gente já estudou isso lá para trás, é a eletromotriz dividido pela resistência interna do gerador. Já substituí aqui e cortei os dois. Ao cortar esses dois de baixo, fica E igual a R vezes E sobre Rzinho. E aí os E's eu posso cortar. Também descobri uma outra propriedade. A resposta é a letra C, gente, mas vou reforçar. Funcionando em potência máxima, a DDP é a metade da eletromotriz, a corrente é a metade da corrente do curto e a resistência externa equivalente é igual à resistência interna. A gente vai usar isso nos outros exercícios também, dá uma olhada. Exercício número 3. Um gerador de força eletromotriz 20 volts e resistência interna Rzinho alimenta o circuito constituído por resistores de resistências elétricas R1 igual a 2 ohms, está aqui o R1, R2 igual a 6 ohms, R3 igual a 3 ohms, conforme a figura. Então, beleza, já coloquei aqui a eletromotriz, a resistência interna e tudo mais. Sabe-se que o gerador está fornecendo a potência máxima, ponto. Dá uma parada aí. Potência máxima, gente, a DDP é a metade da resistência, a DDP é a metade da eletromotriz. Se a eletromotriz é 20, a DDP, portanto, vale 10. Está aqui. DDP total do circuito, 10. Repito, porque ele está funcionando com potência máxima e a DDP é a metade da eletromotriz nesse caso. Além disso, utilizando a conclusão do exercício número 2 lá, a resistência externa é igual à resistência interna.
No meu caso aqui, a resistência externa, pessoal, é equivalente desses três aqui. Nessas condições, o valor da resistência interna e a tensão entre os terminais A e B em volts valem respectivamente. Tensões entre os terminais A e B aqui é a mesma coisa de perguntar quanto que é a tensão no paralelo, viu, pessoal? Mas guarda aí um pouquinho, vamos fazer o seguinte. A resistência externa é igual à resistência interna, porque está funcionando com potência máxima. O exercício pede para você calcular a resistência interna, mas se você calcular a resistência externa, você acaba calculando a resistência interna. E a resistência externa, olha como que a gente vai fazer. Você resolve esse paralelo e o resultado vai ficar em série com esse de 2. Ou seja, o resultado do paralelo você vai somar com 2, igual eu fiz aqui. E o resultado do paralelo você pode multiplicar e dividir pela soma. 6 vezes 3 por 6 mais 3, 18 por 9 dá 2. Com esse 2 aqui, 4 ohms de resistência equivalente externa. Portanto, a resistência interna também é 4. Parte da pergunta está respondida. E levando em consideração, presta atenção na conclusão que a gente vai tirar aqui. Ó. Levando em consideração a primeira lei de Ohm, o U, desde o começo a gente já sabe que vale 10, porque em potência máxima é a metade da eletromotriz. E a resistência total externa vale 4. E aí eu consegui calcular a corrente total de 2,5. Passa uma corrente de 2,5 aqui. Ó. Passando uma corrente de 2,5 aqui, se eu multiplicar essa corrente de 2,5 pela resistência ali no R1, vai dar 5 volts. Então, quer dizer, dos 10 volts que o gerador consegue fornecer, ó, ele produz 20, fornece 10, dos 10, 5 vão ficar aqui. Os outros 5 vão para o paralelo e é exatamente isso que o exercício está perguntando. Quanto que vai ser lá no paralelo? A resposta é 5, letra E. Certo? Além disso, ó, vamos levar em consideração outra informação. Potência fornecida é a máxima, a DDP é a metade da eletromotriz, a resistência externa equivalente é igual à resistência interna, a corrente total que a gente acabou calculando aqui, ó, é a metade da corrente do curto-circuito, e tem outra. Por conta disso tudo, o rendimento vai ser 50% quando a potência for máxima, ok? Exercício número 4. Considerando-se o circuito da figura, a figura aí só tem um gerador e um resistor, representando uma setinha aí, ó, que na verdade é um reostato de resistência variável, viu, pessoal? É um verdadeiro ou falso, olha só. Potência máxima, DDP é a metade, resistência externa é igual à resistência interna, a corrente é a metade da corrente do curto-circuito e a gente vai concluir outra coisa, o rendimento é 50%. A número 1 fala assim, a máxima potência útil transferida pelo gerador ao reostato ocorre quando a intensidade da corrente do circuito é a metade da corrente do curto, isso é verdadeiro. Número 2, quando o gerador transfere máxima potência, a diferença de potencial entre seus terminais é igual à força eletromotriz, isso é falso. A DDP é a metade da eletromotriz. 3, a condição para o gerador transferir máxima potência ao reostato é que a resistência do reostato seja igual à resistência interna do gerador. Como o reostato aí, ó, é a resistência externa, a resistência interna, ambos têm que ser iguais. 3, verdadeiro. Máxima transferência de potência ocorre quando o rendimento do gerador é 50%. Isso também é verdadeiro, a gente consegue, dividindo a DDP pela eletromotriz, você vai descobrir que o rendimento é meio é 50%. As 3 verdadeiras são 1, 3 e 4, então a resposta aí é a letra D, beleza? No módulo 17 a gente vai encontrar mais exercícios disso aí, só que para receptores. Até mais!